Belas porcarias. 8 horas e 12 minutos, 8 e 13 agora no nosso digital. Vamos bater um papo com o professor Juarez Adenilson Mais Júnior, o homem que entende de tudo que respira e não respira também no mundo. Bom dia, Juarez, tudo bem? Bom dia, Vika. Bom dia, Niltinho Fritz. Bom dia, ouvintes. Ele tava louco pra falar da minha roupa de Fritz na Oktober, não tem jeito. Ai, ai, e passa, né? Fácil por um alemão. Não, tranquilo. Passa fácil Quer ver por o caneco alemão. de chopp? É, passa fácil por alemão. Hoje vai chegar sexta-feira. Não, eu cheguei esse final de semana. Cheguei sábado à noite. Sábado à noite. E aí, fosse pra onde? Eu tava no Peru, do lado da Amazônia peruana, trabalhando com um projeto de conservação de onça pintada e puma, com o pessoal do Peru, Canadá, Inglaterra, Costa Rica. Ah, lá Uma tem equipe... onça também. Tem bastante onça Mas pintada. é das nossas ou é das onça gringa? Não, é das nossas. É uma onça um pouquinho menor, mas é das nossas. Ah, então o menor aí é tranquilo de lidar, né? É, tranquilo. É, não, aí quem tá nos acompanhando por imagens, o Juarez, ele trabalha com grandes felinos, onças, etc, animais extremamente perigosos, selvagens. Aí não aconteceu nada com ele nessas viagens. Ele vai fazer um churrasco e corta o dedo. Tá fazendo um drama desgraçado por causa desse dedo aqui machucado. Mas que coisa, né? E aí, preparando, afiando a faca, corta o dedo. É isso aí. Ô, Juarez, a gente tem visto aí muitas... Não nos noticiários, né? Como nós víamos em outras épocas, em outros governos, mas a gente tá vendo que o bicho tá pegando muitas queimadas na região da Amazônia, né? No Amazonas. E tu tá falando aqui que não é nem só no Amazonas, parece no Pantanal, o negócio tá meio feio mesmo, né? Tem como tu explicar pro nosso ouvinte, de forma bem didática e técnica, o que tá rolando nisso tudo? Bom, vamos lá. Primeiro, o clima é uma coisa mais ou menos esperado que vai acontecer todo ano. Vamos explicar por tubarão. Tubarão a gente tem normalmente um inverno frio e mais seco e um verão quente e chuvoso, principalmente no período de janeiro com bastante chuva. Isso faz com que as pessoas se programem, entre eles, por exemplo, a agricultura que move parte do Brasil. Periodicamente é isso que acontece. Só que a gente tem influência de um efeito chamado El Niño. O que é esse El Niño? El Niño a nossa grande massa de água contínua que a gente tem no planeta é o Oceano Pacífico junto com o Índico, que é do outro lado das Américas. Então, toda essa água, quando ela aquece, ela evapora em grande quantidade e ela forma grandes massas de nuvem. Só que elas têm que formar massas de nuvens muito grandes para chegar na América. Quando chega aqui na América do Sul, a gente tem os Andes, que vem desde a Colômbia até lá o final do Chile, para tentar atravessar. Só que nem sempre ela consegue atravessar. Fica um paredão, os Andes servem como um paredão como e paredão. bloqueia essa massa de ar. É igual quando vem o vento nordeste empurrando e bate aqui na Serra do Mar, ali na região de Lauro Miller, Orleans, e essa umidade não consegue chegar no Planalto, tá? Então o que acontece? De tempos em tempos, essa grande massa, ela atravessa o Pacífico e ela despeja a umidade aqui na América do Sul. Que a gente chama, é um fenômeno que normalmente ocorre mais próximo do final do ano, que a gente chama de El Niño, porque é a época que o menino chega em comemoração, em relação ao período de Natal. Bom, isso acontece periodicamente, né, com esse aquecimento maior. Mudança climática, Nilton, é uma coisa que sempre vai acontecer no nosso planeta. Nosso clima não é estável, ele está em constante mudança. E o planeta vem passando cada vez mais por mudança. O que agravou nos últimos anos? A interferência humana que acelerou alguns processos. Com isso, a nossa vegetação não consegue se adaptar e os nossos animais também não. O que acaba levando a uma ameaça. Então, o que aconteceu esse ano? Ou nos últimos anos? A quantidade de chuva, né, a quantidade de umidade que atravessa, ela diminuiu na região da Amazônia e com isso ela despejou menos água, menos umidade. Com isso, a seca esse ano na região da Amazônia... Que sempre ocorre. Que ocorre periodicamente todos os anos, ela foi mais intensa. E isso agravou também com a quantidade de queimada. Mas o Pantanal, que choveu diferente, esse ano, para ter uma ideia, a quantidade de água que chegou... Porque o Pantanal tem... Toda a região do Pantanal Amazônia tem duas características. Uma coisa é a quantidade de água que despeja e a outra é a quantidade de água que chega pela movimentação de água por rio ou pela movimentação que a gente chama de alagamento, tá? A quantidade de água que chegou no Pantanal, ela foi maior na região do Pantanal Sul. Na região do Pantanal Norte não foi tão grande, e nem na Amazônia. Então, como ocorre todos os anos secas e a quantidade de água acumulada lá foi menor,
O fogo, quando pega, é um rastilho de pólvora, né? Ele sai queimando tudo. Então, por exemplo, o Pantanal, que é aquela área que há mais de 3 anos vem sendo discutida, que durante o governo do presidente anterior foi discutido, está pegando fogo de novo. Esse ano, além do Pantanal, tem a Amazônia pegando fogo. E essa seca, que chamou bastante atenção pela quantidade de morte de animais, entre eles os botos cor-de-rosa. E então, está queimando, está pegando fogo em tudo. Mas o boto tá morrendo por causa da seca, né? Por causa da seca, por causa da seca. E aí o que acontece? Com essa queimada, mudando o ar, né? E com essa seca, a forma de impacto na saúde humana é gigante, né? Vai impactar numa forma de problemas respiratórios, vai impactar no acúmulo de água. Para teres uma ideia, Nilton, do que a gente está vendo no Pantanal, a gente nunca viu tanta onça pintada com a ponta do rabo machucada. O que a gente entende? Como o rabo da onça pintada parece uma serpente, ou um peixe em movimento, a água empoçada que fica com uma grande quantidade de piranha, e as piranhas, percebendo o movimento, elas vão lá e mordem. Então, o que normalmente a gente vinha 1 ou 2 onças, esse ano a gente viu mais de 15 onças pintadas com mordedura na ponta da cauda, que é uma lesão que chega a aparecer até a ponta do osso. Então, assim, a seca ela tá grande no Pantanal e na Amazônia, que é toda essa região do Mato Grosso, do Pará, do Amazonas, de Rondônia, e com isso agravada com o período de escassez de chuva, que é este período agora, a chuva deve chegar no final de novembro, nós temos diversos pontos impactando a quantidade de queimada na região. E tu tá falando aí sobre as consequências para o ser humano, o que acontece em Manaus, né, que a gente tá recebendo, a cidade fica praticamente de noite durante o dia, devido ao excesso de fumaça, né? Isso deve ser bem punk pro pessoal. Tu chegou a já presenciar algo parecido com o que tá acontecendo lá, ou já? Eu já presenciei, não em Manaus, mas em outras áreas, outras regiões. A gente via, né, na televisão alguns anos atrás a poluição que a gente via na China, as pessoas terem que usar máscara. E a gente vivenciou o uso de máscara durante o Covid aqui no Brasil. Agora tu imagina, com o ar carregado, o ar difícil, tendo que usar máscara no meio de uma região teoricamente quente e abafada. Então, assim, é muito complicado, né? E aquilo acaba formando um microclima dentro da máscara, né? Pela respiração das pessoas, que é agravado pelos diferentes problemas respiratórios. Mas o que causa em si o fogo? Quem é que acende o fogo? São os produtores? Isso é a própria natureza, que daqui a pouco o clima muito quente acaba ocorrendo algum tipo de processo? O que causa o fogo em si? Então vamos lá. Primeiro que assim, essa região próxima, na beira da Amazônia, a gente chama de arco do desmatamento. O que é o arco do desmatamento? É um desmatamento da floresta, num primeiro instante para fazer a produção. A principal produção hoje no Brasil, nessa área, é a soja. E logo depois, o solo da Amazônia, para quem não conhece, ele é um solo de 1 metro de qualidade. Menos que isso até, às vezes 30 centímetros. E o nosso solo aqui na região sul, ele tem 3, 4 metros de qualidade. Então, ele tem uma produção e logo em seguida ele perde a força. Então, eu tenho que abrir uma área nova. Como é que se abre uma área nova? A primeira coisa que se faz é a extração da madeira. No segundo momento, eu faço um correntão, que é passar um trator com uma rede derrubando tudo, e depois se bota fogo para poder limpar. Então, o desmatamento leva uma queimada. Segundo ponto, quem tem para a segunda produção, o que eles fazem? Eles queimam para a cinza que sobra misturar com o solo, fazer a correção e conseguir fazer um plantio. Só que o solo da Amazônia, tu consegue plantar 2, 3, não consegue passar de 5 anos de produção. Depois disso eu tenho que procurar uma área nova. E cada vez que se procura uma área nova, ocorre o desmatamento. Então, existe esse fogo controlado que não é regulamentado, mas é feito. Existe aquele que quer simplesmente queimar o pasto. O que acontece também? Alguns produtores, né, têm seus funcionários e pela cultura da região, o funcionário deliberadamente coloca fogo para fazer o controle. E ele perde o controle, tá? E aquilo queima. E existe o fogo natural. Então, existem várias situações de início de incêndio, né, que é o fogo espontâneo, o fogo por raio e o fogo natural. Eu estava trabalhando mês passado um pouco mais ao sul e a gente via a chuva chegando. Sabe quando aqui em Tubarão o tempo fecha assim, hoje vai acabar o mundo. Aí começa a cair raio e a chuva passa, só que o raio caiu, gerou o fogo e aquilo lambe tudo. Então assim...
Existe algum tipo de estudo sobre qual causa mais dano? Ou tipo assim, a maioria dos fogos é intencional, é humano esse? O que causa mais dano é o gerado pelo humano, porque não é na época adequada e ele é numa quantidade muito maior. O grande problema é o rendimento. Só que depois daquele grande incêndio que nós tivemos no Pantanal e que depois se alastrou também para a Amazônia, o Brasil hoje tem uma política de fogo. Nós temos um órgão dentro do... Existem várias coisas que eu acho que a gente entende que o poder público falha, mas tem algumas coisas que funcionam, né? Uma coisa que a gente tem que ter orgulho no Brasil é o SUS, bem ou mal, mas funciona, e o Preve Fogo, que é um órgão dentro do IBAMA e ICMBio que faz o controle, um estudo para fazer queimada na época correta e quando tem uma grande quantidade de incêndio, eles vão para combater. São os brigadistas que estão sempre com uma jaqueta amarela e calça verde. Então a gente já tem um órgão, a gente tem mapeamento via satélite, então nas áreas onde a gente trabalha, a gente recebe pelo telefone quando gera um fogo. Nós temos diversas torres de monitoramento, a gente tem alguns pontos do Pantanal e da Amazônia, torres com mais de 70, 80 metros de altura no alto de alguns pontos, para poder fazer as imagens em controle. Então, com as imagens de câmera, que dá para ver aonde tem fumaça, e com as imagens de satélite pela mudança de temperatura, a gente tem um excelente monitoramento dessa nossa região. E nós temos profissionais especializados em manejo de fogo. Então, a melhor forma de deixar esses profissionais trabalharem, né? E investir mais em recursos, provavelmente, porque eu imagino que, tu tem um brigadista lá, mas, cara, para chegar num fogo na Amazônia, tu não pega uma avenida com um monte de caminhão. Quer dizer, não. Então, o que foi feito nos últimos anos? Treinamento de pessoas. E é uma coisa delicada, né, amigo? Porque a gente tem que treinar as pessoas das fazendas, das regiões, para terem um treinamento de brigadista. Eles ganham uniforme, eles ganham material, eles ganham o caminhão bica, que vai ficar parado. E no momento do fogo ele vai ser acionado para poder fazer o controle. Então, e já existe essa mobilização no Brasil, né? A gente aqui não tem essa cultura, mas quando a gente roda para o Pantanal, pelo Cerrado, pela Amazônia, isso já existe a cultura dos brigadistas de combate ao incêndio. Então, o Brasil é hoje um país que investe muito. Depois daquele grande incêndio, investiu muito mais, começou no governo anterior, continua neste governo. Existem formas de melhorar, mas a gente hoje já tem pessoas qualificadas, tanto no planejamento do fogo quanto no combate. O problema é que quando eu tenho a ação humana, ela foge do meu programado. Não adianta eu fazer uma avaliação climática se um cara vai lá e coloca fogo porque ele quer queimar o capoeirão dele. Então, esse fogo humano, ele intervém de forma negativa e muito drástica. Só deixa eu repassar aqui, sair um pouquinho da pauta. A gente recebe aqui a triste notícia, né, do falecimento do padre Raimundo Ghisoni, né, que estava com um problema sério de saúde, 98 anos. Eu sempre falo que é um dos maiores tubaronenses da nossa história, né? Ele que abriu as portas da Igreja Católica, né? Popularizou bastante, teve um papel importante em alguns desastres que nós tivemos aqui em Tubarão. Ele precisou fazer uma cirurgia de emergência no final da última semana, o estado era delicado e nós recebemos agora a triste notícia aí, vinda do padre Rafael Liano. O jornalista Arilton Barreiros também nos informou aqui que ele acabou não resistindo e faleceu aos 98 anos. Não temos ainda nenhuma informação referente ao velório, né? Eu não sei se tem algum tipo de procedimento especial, pelo papel que ele teve dentro da Igreja Católica e também na nossa sociedade, mas certamente nas próximas horas isso deve ser divulgado pela Catedral Diocesana de Tubarão. Bom, o nosso lamento, nosso pesar, e aguardamos assim que tivermos as informações. A gente, é claro que, independente do horário, vamos usar o espaço da Hiper e os veículos Hiper para a gente poder divulgar, para que a sociedade tubaronense preste essas homenagens ao padre. Tu vinha comentando já desde a semana passada, né, Nutinho, que é um dos grandes, se não o maior tubaronense aí dá para colocar entre os grandes, né? Entre os grandes tubaronenses da história, sem dúvida alguma, o padre Raimundo Ghisoni. Muito bem. Joares, acho importante o que tu está comentando para não ficar numa guerra ideológica burra, né? Porque senão fica um acusando o outro e tal. Tu está trazendo uma informação técnica de coisas que funcionam bem no Brasil e onde é que está o nosso maior problema. Porque o fogo do raio tu não vai conseguir evitar. Tu vai ter o período de seca, o raio vai cair. O problema está na mão do homem mal usada, digamos assim, né, cara? E com isso que a gente tem que entender o que a gente precisa em situações dessa. Primeiro, a gente precisa de comunicação. Então, o investimento em levar telefonia celular, levar sinal de internet para esses lugares é importante.
A gente precisa de energia, que é extremamente nessas regiões. Então, algumas dessas áreas só são acionadas porque tem a internet tipo satélite através da placa solar. Mas a gente tem que também entender um pouco da nossa forma de uso de recurso, né? Então, o que é isso? A gente entender como é que a gente maneja a água, a gente entender como é que a gente maneja nossas fontes de energia e nós entendermos como é que a gente utiliza o transporte de energia. Porque essa região da Amazônia, ela é uma região de grande recurso. Tem um recurso mineral, que é o que todo mundo está de olho. Essas discussões que tem aí de COP, de ONU, caramba, 4, é por causa que o solo da Amazônia ele é riquíssimo. Então esse é o primeiro ponto. Em minerais. Em minerais. Fora isso, acima do solo é riquíssimo em biodiversidade. O que se estipula hoje do que pode se trazer de produto como medicamento é incrível, que pode mudar a história da humanidade. Então a gente tem essas duas grandes riquezas. Eu ainda considero que está acima do solo muito mais risco que está abaixo do solo. Então há uma grande discussão política, né, em relação à Amazônia, porque todo mundo quer uma fatia desse grande bolo. O que a gente tem que entender é que nós, como brasileiros, talvez a gente aqui no Sul, a gente não precisa diretamente da Amazônia, mas a gente precisa de forma indireta, porque a gente faz parte de uma república federativa. Só que a Amazônia ela também tem hoje a Zona Franca de Manaus, com essa mudança política que teve, econômica mundial, de nem tudo vir de Hong Kong, de nem tudo vir da China, foi gerado um incentivo maior àquela região, a nossa Zona Franca. Existe uma discussão política, quem sabe, para daqui no futuro próximo, a gente está investindo mais naquela região, então a Amazônia está em foco. Ela está em discussão. Então, se a gente tira a questão politiqueira e começa a discutir politicamente, a Amazônia ela precisa ser bem tratada. A Amazônia em relação à área e não ao estado, né? Amazônia do Pará, mas tudo, ela tem que ser bem tratada porque a gente tem, acima de tudo, brasileiro vivendo lá. O que a gente vê muitas vezes discussão na internet? Ah, porque a Amazônia votou no partido A ou no partido B. O político do partido da região da Amazônia faz tal movimento na Câmara. O que a gente tem que separar é, economicamente, a Amazônia é importante. Ela tem que ser tratada como ela merece. Ela está passando por uma dificuldade hídrica, por uma questão climática. Ela está passando por uma questão problemática em relação ao incêndio, que tem a questão climática e a questão humana. O fator humano a gente controla. A questão climática a gente convive. E conviver é saber usar da melhor forma maneira os recursos. Então, quando a gente tira toda essa politicaiada e a gente começa a discutir, a gente vê que tem gente sofrendo. Provavelmente nós veremos muitas crianças com problema respiratório nos próximos anos, desenvolvimento de problemas de alergia por conta dessas questões. E extinção de espécies também. E a gente vai ver espécies cada vez mais ameaçadas. Hoje, quais são as espécies que estão extremamente ameaçadas? Miltinho, o problema são as espécies que a gente não conhece. O que a gente conhece que está ameaçado, normalmente na Amazônia. A Amazônia é uma caixinha de surpresa, a gente brinca. Por quê? Porque não tem estudo. A gente não consegue entrar lá no meio da Amazônia. A gente estava falando aqui em off, né, sobre as questões de ONGs, né, as ONGs. Tem ONG boa e tem ONG ruim. É a mesma coisa, a lei não sei o quê. Tem lei boa, lei ruim, nós vamos pela ONG boa. A ONG boa, né, o trabalho da ONG é tentar chegar em áreas remotas e fazer uma avaliação. E a gente não consegue, sabe? Não tem recurso. Eu estava vendo um trabalho sobre antigas civilizações, tipo Inca, Maia, Azteca. Porque a Amazônia é considerado um vácuo, né? Não tem nada. Só que as imagens novas de um programa chamado LIDAR, que avalia, tirando a vegetação, nós temos uma sociedade, várias sociedades na Amazônia que ninguém nunca teve acesso. Porque a Amazônia é impenetrável. Né? Eu estava na borda da Amazônia pelo lado do Peru. Eu passei um pepino desgraçado em 15 dias. Caminhando, embatendo facão. Então, para chegar nesse miolo, a gente não consegue. Então, nós precisamos de novas tecnologias, de novo aporte para poder conhecer a Amazônia. Então, se a gente não sabia que tinha uma civilização com pirâmides no meio da Amazônia, tu imagina as espécies que estão lá e a gente não conhece. Essa é a grande ameaça. É perder o que a gente não sabe. É perder o louco que a isso. gente não conhece. E hoje, o que o Brasil perde de recursos, digamos, por não monitorar bem a questão da Amazônia, do que já é extraído. A gente tem mineradoras lá no interior da Amazônia que tem as suas cidades, digamos, com seu porto, com tudo, e que tu não tem um órgão federal que consiga fiscalizar isso. Então tu não tem, o cara declara, a tal da autodeclaração, né? O cara declara o que ele está tirando de mineral lá daquela... Como é que o governo sabe o que está de fato? E o Brasil deixa de arrecadar... E aí vem assim, essas questões políticas. A gente
criminaliza o IBAMA, porque a gente parte do princípio que todo funcionário do IBAMA é corrupto, que o funcionário público não trabalha direito, né? E às vezes a gente coloca na mão da ONG um papel de super-herói. Calma lá. O governo federal é o herói, porque é o que vai lá. Eu conheci várias pessoas que eram do IBAMA, que estavam na Amazônia e tiveram que sair correndo de lá, porque estavam ameaçados de morte. Eu trabalhei com vários colegas, então o funcionário é... E eu tenho a ONG que ela presta sim um grande trabalho, mas a ONG ela presta um trabalho no momento que o Estado se ausenta. Então, quando o Estado não ausenta, se eu tenho um bom dentista dentro do Estado, eu não preciso contratar um grupo ou fazer um edital para poder exercer o papel de um dentista. É nojento, né? Então... Tu já puxou o dentista? Por que tu puxou o dentista? Por causa do que está acontecendo em Laguna. Então, quando a gente tem um poder público atuante, com profissionais bem remunerados, com um trabalho bem exercido, a gente não precisa do serviço da ONG. A ONG é aquela não governamental que ela acaba exercendo o papel do governo, porque às vezes não tem a sua forma de alcançar. Mas tem outra vantagem, né? A ONG, às vezes ela é mais ágil, ela é menos burocrática. Então, assim, o governo federal há mais de 30 anos atua na Amazônia. A gente tem trabalhos incríveis de universidades, Instituto Emílio Guelt, o INPA, que estão trabalhando lá. Temos a Universidade Federal do Amazonas. Eu conheço pessoas que estão lá a cara ao tapa, sabe? E só que a gente, ao invés de gastar tanto tempo em discutir, a gente teria que sentar para conversar, conciliar. E quem sabe, né? Não esses copy da vida aí de gente que não sabe, como tu diz, age por interesse, né? O Nilton, não é nem só o copy. Eu acho que assim, depois que a internet tem coisas boas e coisas ruins. A gente passou alguns anos onde todo mundo era especialista em STF, a gente virou todo mundo especialista em epidemiologia, e o próximo tema a gente vai virar hoje todo mundo é especialista em Fluminense, todo mundo entende o Diniz. A gente, é legal ouvir a opinião das pessoas, mas as pessoas têm que tomar um filtro próprio de saber até que ponto a minha opinião contribui, até que ponto a minha opinião incendeia. A questão da guerra na Palestina e em Israel. Se metade das pessoas não escrevesse seus twitters, a gente conseguia ouvir notícia do que está acontecendo lá. A gente passa mais tempo para dizer a gafe que uma pessoa cometeu ao escrever tomando partido A ou partido B, do que as pessoas preocuparem tem gente morrendo, sabe? Então, assim, a gente tem muito especialista de internet e no momento a gente deveria ter especialistas de vida, tá? E especialistas da academia ou de estudos que conseguem sentar. Eu conheço, eu posso contribuir e a gente consegue somar em alguma coisa para a Amazônia. Ô, Juarez. Desculpa, Nitinho, posso? Não, é só para. Não vou questionar, é só para acrescentar. O Juarez falou de 2 serviços públicos bons, eu ia acrescentar um terceiro, que para nós aqui não é muito conhecido, e eu acho que ele é estadual. Eu vou aproveitar só para tu esclarecer. Os amigos que foram para o Pantanal, o Bagé, a turma do PP lá, que foram para o Mato Grosso do Sul, eles falam a fiscalização da atividade pesqueira no Pantanal e diz, cara, é impressionante o que eles fizeram lá. O dono, tu não entra com teu bote, né? Tu tem que alugar o serviço de lá e o dono do bote é que te leva, tu não vai sem ele. E ele é o teu fiscal. Cara, diz, é impressionante, o cara não permite que tu faça nada irregular, porque senão ele perde a licença, é uma coisa fantástica. Esse é um serviço tipo o IMA que a gente tem aqui no estado, né? E o sistema lá, acho que é o INEMA, se eu não me engano o nome, é o Serviço Estadual de Fiscalização. A gente tem esse mesmo tipo de serviço aqui no estado quando a gente discute o defeso da tainha, quando a gente discute a pesca da tainha. É um sistema muito parecido, né? E aí a gente toma pedrada, porque o técnico fala, olha, não pesca nesse mês, espera 20 dias, que é para poder passar uma grande quantidade do cardume e fazer a sua postura, e a gente acaba tomando pedrada, e os caras lá reclamam do Serviço de Fiscalização de Pesca no estado do Mato Grosso do Sul, porque fala para o cara entrar em umas certas condições. A fiscalização, né, não é para punir a pessoa. A fiscalização é para colocar a lei que foi determinada de alguma forma, com o técnico, pela política, em prática. Mas a gente tem lei que é complicada. O problema é que a população, ela é politiqueira, mas ela não é política. Então, quando se convida aí numa Câmara de Vereadores para entender o que está acontecendo, para poder expressar a sua opinião, fazer pressão política no seu vereador ou no seu deputado, para termos melhores leis, ninguém gosta de política. Agora, quando vem uma lei pronta, que vai ser executada pela fiscalização, eu reclamo. Então, é entender todo o processo,
para quando chegar lá na ponta, que é o momento que a lei vai ser executada em relação à população, ela seja bem cumprida e bem executada. Ô, Joás, nosso tempo está bem escasso aqui, mas eu quero... muita gente mandando abraço. Um deles é o nosso querido Jorge Luiz Volpato, que está no papel de Feijão aqui. Fala, Feijão. Tá dizendo ele aqui, abraço pro Seco, como era conhecido quando jogava handball, o Juarez Mai. E ele disse aqui, a franja tá atrapalhando, tá dizendo. Tá complicado, Feijão, tá complicado. E ele perguntou aqui, ó, sai um pouquinho do tema, né? Mas tem como ele dar aí uma pincelada sobre a gripe aviária, em que pé anda, a situação é preocupante, não é? Tá por dentro do assunto? Então, para quem não sabe, né, eu sou presidente da Comissão de Animais Selvagens do CRMV do Estado de Santa Catarina. Dentro dessa comissão a gente tem a doutora Maraíse, que é uma médica veterinária que trabalha na questão de animais de fauna. Nós temos um PMP, Programa de Monitoramento de Praias, que ocorre em todo o litoral do Estado de Santa Catarina. Na nossa região é baseado através do professor Pedro, ali na UDESC em Laguna. Então o que acontece? Nos últimos meses a gente acabou encontrando, que eu falo, os serviços veterinários, principalmente o IMA, o pessoal do PMP, vários mamíferos que são leões e lobos marinhos em todo esse perímetro. Diversos animais foram diagnosticados com gripe aviária, com o vírus da influenza. O problema está um pouco mais grave na região do Rio Grande do Sul, na região de Torres, porque lá acaba recebendo muito mais animais, mas no nosso litoral. Nós tivemos um caso positivo grave em aves na região de São Francisco do Sul e nós tivemos um caso em Maracajá. Maracajá foi um sítio onde foi diagnosticado e todas as aves de propriedade da fazenda foram eutanasiadas. Tá? Então, o que o CRMV está pedindo, né, através da comissão? Que quando encontrar um leão marinho, as pessoas têm costume de ir para perto, tentar fazer uma selfie, ou não faça nada. O animal está morto, faça menos ainda. Comunique os órgãos públicos, Polícia Militar e Ambiental, o PMP, a Universidade da UDESC, o IMA, para eles recolherem a carcaça. Existe, porque assim, o que aconteceu? Esse vírus que foi diagnosticado no Brasil, ele é uma cepa, ou seja, uma variação patogênica, mais patogênica. Patogênica é a capacidade do vírus em produzir a doença. Então, há uma grande chance das pessoas que tiverem contato direto com o vírus de manifestarem. Então, para ter uma ideia, mais de 8 mil animais morreram no Peru, eu estava conversando com os técnicos lá há pouco tempo, e mais de 9 mil animais morreram na região do Chile. Né? A Argentina está com um problema grave, o Uruguai, né? O Rio Grande do Sul já tem bastante casos também na nossa faixa, só que para quem conhece, Torres, né? Um lado é Santa Catarina, outro lado é Rio Grande do Sul. Então, o que afeta o norte do Rio Grande do Sul, afeta o norte de Santa Catarina de forma igual. Então, é um problema sério. Não se aproximem de animais silvestres, gaivota, 30 réis, leão marinho, pinguim, seja lá o que for. Não se aproximem nesse momento, chama o órgão. Todos os animais estão contaminados? Não. Mas um animal pode estar com risco e ao ter contato, a pessoa está colocando a própria vida em risco. Que loucura. Show de bola. 8h40. Juarez, é muita coisa pra gente falar. Acho que essa questão climática aí não tem... se dá pra dizer que tem culpado, só pra voltar então na questão das queimadas, que foi o foco inicial do Nilton, é a mão do homem. Infelizmente, punir é difícil, uma questão de fiscalização. E o inverso também, Bica, porque a gente já falou sobre isso com o Juarez também. Lá são as queimadas, aqui são as cheias. Né? E nós estamos cada vez mais, por conta da ação humana, né? Cada vez mais o solo não tá ficando impermeável, não está conseguindo a água sair. Eu acho que assim, em cima do que o Bic está falando, né? O que a gente tem que entender, está acontecendo uma coisa na Amazônia que é grave, só que a gente não tem muito o que fazer daqui. Só que o nosso problema a gente tem que começar a entender melhor, que é como a gente maneja a água na nossa região, porque isso sim é diretamente ligado à ação humana. E isso a gente tem que encontrar. A gente tem que ver o exemplo que assusta, mas a gente tem que entender. Mudanças climáticas não significa só que vai esquentar. Né? O Bic tinha me perguntado anteriormente. Tem lugar que esfria muito, tem lugar que esquenta muito. Né? E essa mudança de quente e frio acaba interferindo na quantidade de chuvas que a gente tem. Então nós temos que entender melhor como a gente maneja tubarão em região para fazer um melhor manejo, principalmente porque virão chuvas fortes em algum momento. Já não é mais, há um tempo já que se fala que não é mais se, é quando, né? Quando que ela vai cair. Que pecado que a gente não está sabendo lidar com isso. Aliás, fim de semana, sexta-feira, né? O PP conseguiu realizar o deputado PP Colasso, mais uma reunião
na Assembleia, teve o apoio de deputados federais. Está andando o assunto, tomara, sobre desassoreamento, não só sobre desassoreamento, mas sobre outras medidas. Estão sendo discutidas de pequenas represas, enfim, canais extravasores para o Rio Tubarão, para ver de que maneira a gente pode lidar quando essas chuvas grandes chegarem. Aí vem assim, ó, é um tema muito amplo, né? Mas assim, 90% das pessoas que estavam nessa conferência é bom para ter força política e tal, mas não são as pessoas que entendem do traçado do negócio, né? É complicado. Então, essa principalmente, Nilton, é para destravar aquele documento que o documento PP... que aí eu até acho interessante a participação política, força política e tal. Agora, como o Juarez disse, né? Não adianta colocar numa sala 20 pessoas que querem fazer política sobre o assunto. Não sei se tu acompanhou, Juarez, aqui o Pepe Colasso, deputado, estava acompanhando, ele divulgou conosco aqui, assim que ele ficou indignado, que a parte mais difícil para a redragagem ele achava que era a liberação ambiental. Não. E aí saiu a liberação ambiental, a Secretaria da Infraestrutura tem que emitir um documento com base nisso para que libere, então, esse novo estudo, e esse documento é que não está sendo emitido pela Secretaria, então, enfim. Isso é bom lembrar que, assim, o sistema de proteção ambiental não é para atravancar, é para regular. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte, Tubarão é baixo. E tem área que vai alagar. Só que está saindo condomínio. Por que 74 não tinha algumas áreas não tinham um problema? Porque tinha algumas áreas que eram desabitadas. Era brejo. Alagava, ninguém estava aí. O sapo que se ralava, que se lascava. Hoje em dia, o sapo não tem casa. É a minha casa que está lá. Então, o grande problema é que a gente tem que pensar, tá bom, a gente tem uma estrutura, daqui para frente, quais são as regiões que alagam? Essas regiões não podem ser mexidas, porque essa região o que está acontecendo? Estão colocando casas onde não devia, aí eu estou fazendo um canal para tirar a quantidade de água que ia para o brejo para jogar no rio. Se a gente não entender isso melhor, o centro histórico de Laguna encheu d'água, vai piorar. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira. A gente tem que entender, não pode construir, não é porque não quero que construa. Eu não quero proteger o sapo, eu quero que uma pessoa que tem uma casa lá no futuro não morra afogada, só isso. Não perca tudo, né? A cada chuva. 8h44, obrigado.